Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Vamos para a parte 3 dessa série de vídeos sobre o sistema reprodutor feminino, a partir de anatomia e de fisiologia desse sistema. Desculpem a entortada no vídeo aqui no começo. Então, a gente já viu a genitália externa nos vídeos anteriores e agora a gente vai ver a partir da genitália interna. E ela vai ser composta por esse longo canal que vai da superfície externa do corpo até a cavidade peritoneal. E a gente vai ter a vagina, né? Depois a gente vai ter o útero e as trompas de falópio. E também um par de gônadas, que são os dois ovários, certo? Então está situado aqui, né? Esse sistema reprodutor interno, a genitália interna. E vai todo esse canal aqui. E aí a gente tem que... Calma aí. A vagina é o órgão da cópula, é destinada a receber o pênis e o sêmen ejaculado durante o coito. Então a vagina ela funciona para isso, para receber o pênis, para que ele consiga chegar o mais próximo possível e esse espermatozoide consiga alcançar o óvulo, né, que vai estar aqui no ovário, saindo aqui, e para eles se encontrarem e serem fecundados. E aí o útero ele vai reter esse óvulo fecundado, possibilitando o desenvolvimento e crescimento e a expulsão desse bebê, né, quando maduro no parto, ou antes disso, podendo ser um abortamento ou um parto pré-termo. E o útero é o órgão da gestação. O útero ele serve para a gestação. Então, o sistema reprodutor feminino ele é bem mais complexo porque ele vai realmente vai ocorrer nele, de fato, a reprodução. E aí a gente tem também as tubas, ou trompas de falópio, que vão recolher esse óvulo na superfície do ovário após a postura e conduzir até o útero. Então aqui são os ovidutos, o caminho por onde o óvulo vai passar. E a gente tem o ovário, que é o grande produtor dos óvulos, que são as gônadas femininas. Então, a vagina é um canal que se interpõe da vulva até o útero. A abertura inferior, introito ósseo vaginal, é provida na virgem do ímen, como já foi dito. Em torno do introito estão localizados os músculos bulbocavernosos ou constritores da vagina. E aí a gente tem aqui o útero. Essa imagem aqui do Rezende, ela é muito legal porque ela traz o útero nas diversas fases da vida. Então, aqui em A, a gente tem o útero no feto a termo. Então, um feto ainda, né? O bebê dentro da barriga. E a gente vê aqui que o colo é maior do que o corpo. No recém-nascido em infância, aqui na letra B, a gente tem um útero carente de estímulos hormonais, onde ele vai regredir de modo mais acentuado no corpo. Em C, a gente já tem útero na puberdade, quando a atividade ovariana vai provocando o desenvolvimento do órgão. Em D, a gente tem um útero não grávido de uma mulher que nunca gestou. Em E, a gente já vai ter um útero não grávido de uma mulher que já gestou algumas vezes. Em F, a gente tem o útero involuindo já, né, o útero senil, o útero da idosa. Então, ele vai involuindo. E no G, né, a gente tem esse útero grandão redondão, que é o útero na mulher grávida. E aí o útero ele vai ser composto de 3 camadas separadas e distintas. A primeira é a serosa, que é uma cobertura peritoneal externa. A segunda vai ser o miométrio, que é a camada de músculo liso. E a terceira é o endométrio, uma membrana mucosa que reveste a cavidade uterina. Então a gente tem aqui, né, o endométrio, o miométrio, a camada serosa. E aí o miométrio ele é formado por 3 camadas de fibras musculares lisas, e em cada uma delas as células musculares lisas que são mantidas em justaposição por tecido conjuntivo rico em fibras elásticas, e a camada muscular externa é principalmente longitudinal e é contínua com as fibras que seguem pelos ligamentos largo e redondo.
E aí a camada intermediária, mais grossa, se compõe de fibras que se entrelaçam. Na camada externa, as fibras correm longitudinalmente. E aí essa camada média mais espessa apresenta fibras em sentido circular, que é ricamente vascularizada. E a camada interna representa exagero da musculatura da mucosa, é composta de fibras dispostas oblíqua e longitudinalmente. E o arranjo dos vasos sanguíneos entre os feixes musculares constitui o método ideal de hemostasia após o secundamento. Isso daqui é bem interessante e bem importante. A gente consegue observar aqui nessa imagem que esses vasos estão entre essas fibras. Então, a contração do útero no pós-parto, ajudada principalmente por uma amamentação precoce, né, na primeira hora de vida, vai fazer com que esse útero contraia e aí esses vasos eles vão contrair também. Isso é bem interessante porque vai ajudar nessa hemostasia após o secundamento. Então, o útero ele constitui de duas partes, que tem o colo e o corpo. O colo, ou chamado também de cérvice, é essa porção caudal, ou seja, aqui de baixo, e ele vai se continuar com o corpo uterino e o ponto de junção é nomeado de istmo. Então, a gente tem aqui o istmo, a gente tem o colo e a gente tem o corpo do útero. E aí a vagina ela se dispõe em volta do colo, permitindo separar-lhe uma porção supravaginal e outra vaginal. Na supravaginal se inserem os ligamentos paracervicais, que contêm os vasos uterinos. Posteriormente, essa porção está coberta pelo peritônio, liga-se ao sacro pelos ligamentos uterossacros. A porção vaginal do colo projeta-se na vagina entre os fundos de saco anterior e posterior. Então, a gente tem aqui os fundos de saco, né, que são essas entranças aqui. E o colo do útero ele vai apresentar uma parte interna, que é o canal cervical ou endocérvice, que vai ter uma camada única de células cilíndricas produtoras de muco, que é um epitélio colunar simples. A parte externa desse canal cervical mantém contato com a vagina e é chamada de ectocérvice, é revestida por um tecido de várias camadas de células planas e tem um epitélio escamoso e estratificado. Essa referência aqui já é do caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, do controle do câncer do colo do útero e de mama. E entre esses dois epitélios a gente vai encontrar a junção escamo-colunar, que é uma linha que pode estar tanto na ecto como na endocérvice, ou seja, ela pode estar para fora ou ela pode estar para dentro, dependendo da situação hormonal da mulher. Na infância e na pós-menopausa, geralmente essa JEC ela está dentro do canal cervical, e na menacme, fase reprodutiva da mulher, essa JEC está para fora, e aí a gente vai chamar isso de ectopia ou eversão. Nessa imagem a gente pode observar o colo do útero, né? Essa imagem é retirada do RIT, então a gente tem aqui uma imagem real do colo do útero com espécula, essa visão que a gente vai ter quando a gente vai fazer o exame especular. E aqui a gente tem um ósteo do colo do útero de uma mulher que nunca pariu e aqui de uma mulher que já pariu. A gente vê que ele fica com essa fenda, assim quando a mulher já pariu. E a porção superior do corpo uterino é chamada de fundo, que tem esses ângulos aqui, que são os cornos, e vão penetrar as trompas, né, através desses cornos. E aí, essa área estreitada que liga o corpo ao colo é o istmo, que a gente já falou, e o canal do istmo é demarcado pelo orifício interno anatômico que separa da cavidade do corpo e pelo orifício interno histológico limite do canal cervical, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, o orifício interno anatômico e o interno histológico. O orifício histológico constitui uma zona de transição entre o epitélio endocervical e o endométrio. O istmo uterino na gravidez incorpora-se ao corpo para constituir o segmento inferior do útero, e os espaços entre os folhetos peritoneais que revestem a bexiga, o útero e o reto constituem os fundos de saco anterior e posterior, que também são chamados de saco de Douglas. E aí eu vou dar mais uma pausa nesse vídeo para não ficar tão grande. Esse assunto é bem grande. Pra vocês terem ideia, eu tô aqui com mais de 60 slides, eu acho, eu fiz. Não, eu fiz
50 slides. Então, eu vou deixar para continuar no próximo vídeo. Ocito beijos para vocês e até a próxima!